Olá, tudo bem com vocês? Aqui é Michel Augusto, sou pastor da Igreja Batista Reformada de Brasília e também diretor do projeto Exposição Bíblica. Exposição Bíblica está no seu 11º ano, treinando pregadores de modo presencial ou online, né? E hoje nós vamos falar para dois canais. O primeiro canal é o próprio Exposição Bíblica, naquela série 30 Princípios Redentivos. E esse vídeo também vai ser destinado ao canal da Batista Reformada de Brasília, o canal TV Reformada, porque na IBD da nossa igreja nós estamos trabalhando também como ler e ouvir as escrituras nos 66 livros da Bíblia. Então eu quero trabalhar hoje aqui 7 princípios, vamos dizer assim, essenciais para uma boa leitura e audição do texto bíblico de modo redentivo. O primeiro princípio é: a leitura e a audição da Bíblia de modo redentivo não apenas informa, mas transforma. Ela é a semente que faz o caráter de Cristo crescer em nós. Bom, estou usando aqui Tramper Longman 3 e trazendo insights também de outros autores. Então, o primeiro tópico é: a leitura e audição da Bíblia de modo redentivo não apenas informa, mas transforma. Então, ela é a semente que faz o caráter de Cristo crescer em nós. Cristo, o nosso justo e justificador, o profeta, o rei e o sacerdote que cumpriu a exigência do Pai, ele precisa ser formado em nós, porque ele foi o único que satisfez toda a exigência do Pai. Então não faz sentido que a nossa leitura e a nossa audição seja desconectado da história da redenção. Em segundo lugar, a leitura e a audição da Bíblia de modo redentivo depende de um coração receptivo. Como assim depende de um coração receptivo? Sim, pela graça, mediante a fé em Cristo, nós somos salvos, Efésios 2:8, né? Isso não é meritocracia, isso depende do Senhor, da graça do Senhor, ok? Mas no processo de leitura e audição da palavra, além da graça que nos leva à salvação e também nos conduz no processo da santificação, nós precisamos ser receptivos. Ser receptivos aprendendo a cultuar antes, durante e depois do culto público. Esse é um insight de Joel Bick, né? Quais são as atitudes que nós precisamos ter antes, durante e depois do culto público? Então isso é importantíssimo, a forma como a gente trata o ápice do culto público, da adoração pública, que é a pregação. Como nós nos submetemos nesse processo todo. O que é que nós fazemos no dia do Senhor? O dia do Senhor, por exemplo, antes do culto público, é um dia cheio, um dia carregado de eventos, ou é um dia realmente separado para os propósitos do descanso, que representa o nosso descanso eterno? Então, precisamos ser receptivos. Depois que nós ouvimos, o que nós fazemos com a mensagem que ouvimos? Nós estamos reproduzindo, nós estamos cumprindo os pontos aplicativos, nós estamos revisando os sermões com os nossos filhos. Em terceiro lugar, a leitura e a audição da Bíblia de modo redentivo depende de uma mente compreensiva. Cristo é o objeto da palavra. Esse é o nosso, na ação do Espírito, esse é o nosso processo cognitivo, compreensivo da nossa fé. Cristo é o objeto da palavra, tudo aponta para Ele. Ele mesmo diz isso em Lucas 24:27. Segundo, lemos pela fé justificadora. Nós não lemos as Escrituras, nós não compreendemos as Escrituras de modo meritocrático, de modo moralista, de modo legalista ou de modo antinomista. Não, nós lemos as Escrituras pela ótica da fé. Ele nos justificou e Ele que nos guia. Nós andamos pela essa fé justificadora. Confiamos na autoridade e autenticidade da palavra de Deus. Então, esse terceiro ponto da mente compreensiva é muito importante para as nossas vidas. Quarto lugar, a leitura e a audição da Bíblia de modo redentivo tem uma riqueza literária. A Bíblia é cheia de fatos históricos, poéticos, leis, questões proféticas, é carregada de gêneros,
subgêneros, gêneros literários, formas literárias. E é importante a gente entender essas questões literárias para compreendermos o que o autor do texto quis dizer. O nosso foco de interpretação das Escrituras é buscar o que o autor do texto quis dizer. E os gêneros literários serão importantes. Entender, por exemplo, as características do gênero histórico. Gênesis, por exemplo, faz parte desse gênero histórico. Saber o que se aplica para hoje e o que não se aplica para hoje. Um exemplo de Josué. Josué vai para a batalha contra os cananeus. Significa dizer que nós temos que entrar em guerras religiosas porque Josué, naquele momento específico, naquele texto histórico, diante de uma circunstância especial, Deus na sua soberania disse para ele fazer aquilo? Não. Então isso não significa que será regra para nós. Então quando você lê e percebe as características dos gêneros literários, você vai ter uma compreensão melhor para aplicar o texto para os dias atuais. Tá ok? Vamos lá. Quinto lugar, a leitura e a audição da Bíblia de modo redentivo nos leva a encarar o espelho santo. Nos leva a encarar o espelho santo. As teorias humanistas querem ensinar você a conhecer a si próprio através de princípios humanistas. Quer conhecer a si mesmo? Conheça o Deus Trino das Escrituras. Conheça a criação. Conheça o que aconteceu na criação. Saiba a necessidade que nós temos de um Redentor. Conhecendo o caráter de Deus, a aliança de Deus, nós conheceremos o quão pecadores somos e o quanto precisamos da graça do Senhor, pela fé em Cristo, para voltarmos a nos relacionarmos com Ele. Então, a Bíblia, a leitura e a audição da Bíblia de modo redentivo, nos leva a encarar o espelho santo. Calvino usa essa metáfora do espelho e diz que, ao lermos a Bíblia, ocorre uma atividade reflexiva, semelhante ao que acontece quando ficamos em frente ao espelho. Mas, ao invés de contemplar o corpo, ela nos leva a entender o que está acontecendo com a nossa alma. Ela penetra além da realidade superficial e chega ao centro do pensamento, sentimento, desejo e decisão. Sexto lugar, a leitura e a audição da Bíblia de modo redentivo faz com que a nossa história seja inserida na grande história do Deus Trino da Bíblia. Nessa era de muitas narrativas, onde as leituras da Bíblia, muitas pessoas leem a Bíblia para encaixar a Bíblia na sua narrativa, é importante entendermos essa cosmovisão cristã, entendermos a criação, queda, redenção, consumação, entendermos que, embora existam muitas narrativas construídas a partir do pecado de Adão, há uma única narrativa que cobre todas elas, é a redenção em Cristo Jesus, descrita lá no proto-evangelho, no primeiro evangelho de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. E essa é a narrativa que deve nos alcançar, que deve nortear, que deve gerar o foco de pensamento, de ação, de entendimento, de interação com a vida. Em sétimo lugar, a leitura e a audição da Bíblia de modo redentivo é uma perspectiva de interpretação, que honra a palavra como um todo. Nós não estamos lendo a palavra individualmente. Um texto num determinado livro precisa ser lido à luz do contexto daquele livro. E aquele livro precisa ser lido à luz do contexto da história da redenção. Então a gente lê a palavra como um todo, a gente não lê a palavra multifacetada. Há muitas perspectivas de interpretação, mas nós precisamos de uma perspectiva que coloque Cristo no centro, porque Ele é o justificador. Que seja cristocêntrica, que seja bibliocêntrica, que não seja antropocêntrica. A gente precisa tomar cuidado com as lentes distorcidas. Eu falei que eram 7, mas são 8 princípios, né? O oitavo é a leitura e a audição da Bíblia de modo redentivo nos leva a buscar 2 pontos. A intenção do significado do autor. Né? A pós-modernidade, a leitura da Bíblia é muito direcionada para o leitor. O foco é o leitor. Mas o foco redentivo é a intenção do significado do autor. O que o autor quis dizer quando ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece? Segundo, o contexto, né, o contexto histórico, cultural. Terceiro, o gênero literário, né, como eu falei anteriormente. Quarto, o pano de fundo social, cultural, histórico. Quinto, as questões gramaticais, estrutura do texto.
né? Por exemplo, quando a gente lê Lucas 12, do verso 22 ao 34, há uma transição da palavra portanto. O portanto ali no capítulo 12, verso 22 ao 24, é uma transição entre o texto que mostra o insensato e Jesus falando o que é ser discípulo. Então, portanto, é uma transição muito importante para a gente entender o quadro comparativo que Jesus faz entre o insensato e o verdadeiro discípulo do Senhor Jesus. Tá? Então, essas questões são muito importantes. Sexto, nossas experiências devem ser interpretadas à luz da Escritura e não ao contrário. Nós não podemos interpretar as Escrituras à luz das nossas experiências. As nossas experiências precisam ser colocadas sob a luz do Evangelho bíblico. Em sétimo lugar, nós temos uma leitura com uma única história, a história da redenção. Embora Deus não seja insensível ao que acontece no nosso dia a dia, a nossa história deve ser lida à luz de uma única história. Essa é a história realmente que é a história da esperança, do governo eterno de Jesus Cristo por toda a eternidade, que começa hoje, porque a salvação e o senhorinho de Cristo tem a sua eficácia no reino presente. Nós já desfrutamos disso. Tá bom? Então são 8 princípios elementares para uma leitura e audição. Esses 8 princípios fazem parte, vamos dizer, do pano de fundo orientativo dessa série da EBD de 66 livros. Então, repito, hoje aqui eu tratei tanto para o canal Exposição Bíblica como para o canal TV Reformada, porque ambos os canais estão vendo temas correlatos. Que Deus te abençoe. Um forte abraço, não deixa de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sino para receber as notificações. E você que está ouvindo pela Exposição Bíblica, vendo pela Exposição Bíblica, não esqueça de acessar academiadoexpositor.com.br. Um abraço, tchau, tchau, até a próxima.